Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre um assunto muito recorrente na prova do Enem, em muitos vestibulares que tem por aí, figurinha carimbada. É a transmissão do movimento circular. Nós vamos entender como que funcionam polias, correias interligadas, correias dentadas. Vamos trabalhar com o modelo da bicicleta e da transmissão de movimento do pedal para a coroa, que é a catraca grande, da coroa para a catraca pequena, da catraca pequena para a roda, e a partir daí termos noção das velocidades das bicicletas, inclusive com a noção dos pesos associados às marchas, ok? Então preste atenção no que você precisa de pré-requisito para acompanhar essa aula. Acompanhe e na sequência vamos para a nossa parte teórica. Vamos juntos, assista até o final. É isso aí, galera. Entendeu do que você precisa, quais são os seus pré-requisitos? Se tiver algum desses pré-requisitos que você não domine, volte na playlist e veja a parte teórica, tá? Transmissão de movimento circular, justaposição, acoplamento de polias. Você pode encontrar vários títulos relacionados com isso. Vamos ser objetivos e entender que nós temos dois modelos cruciais para exercício, para você não errar mais. Então veja bem, se você assistir tudo, você vai evitar o erro, vai conseguir fazer muitos exercícios, tá? Nós vamos pensar em dois modelos. Modelos onde os movimentos circulares, as peças circulares, têm as suas periferias ligadas. Vou te dar um exemplo, desenhar o exemplo na sequência. Ou modelo onde nós temos eixo central comum. Se você observar esses dois elementos, perceber isso daí principalmente nas figuras, os exercícios se tornam muito mais fáceis. Então, por exemplo, quando você pensa em uma bicicleta, onde você tem uma coroa dentada pequenininha, uma peça circular cheia de dentinhos pequenininha e uma grande, por exemplo. Aqui essa peça que eu vou chamar de A é o que está associado ao pedal, é onde você transmite ali a sua força, a sua perna empurra essa peça aqui, movimenta essa. Essa daqui é que está ligada à roda traseira. Essas duas peças estão ligadas por uma corrente, onde aqueles dentinhos, encaixam em pequenos furos da corrente e o movimento é transmitido de uma para outra. Dessa aqui que eu chamei de grande A e para essa pequena que eu chamei de pequena B. A periferia, ou seja, um ponto mais afastado do centro da A, essa ponta aqui, esse pontinho aqui periférico, está ligado a um ponto periférico da B pela corrente. Então, eu tenho periferias ligadas. Quando as periferias estão ligadas, as velocidades lineares são iguais e ponto final. Faça sempre assim. Por quê? O A transmite a velocidade linear para a corrente e transmite essa mesma velocidade linear para a outra peça B. Ok? Quando eu abro essa equação 2π R, F, A e A é igual a 2π R, F, B e B, eu simplifico aqui o meu 2π, eu entendo que a frequência do A, passo o B para lá, está para a frequência do B, assim como o raio fica o contrário. Raio do B está para o raio do A. Aí eu observo que eu tenho duas peças que são inversamente proporcionais, raio e frequência. Isso quer dizer o quê? Se esse raio aqui for duas vezes maior do que essa, quando eu der uma volta aqui, essa para acompanhar tem que ter dado duas voltas no mesmo intervalo de tempo. Então a frequência da grande tem um valor, a frequência da pequena é maior, mas inversamente proporcional à ideia dos raios, certo? Outra maneira de eu identificar periferias ligadas muito comuns são peças que estão associadas diretamente com as suas periferias naqueles encaixes de dentinhos, como eu vou colocar a foto ali agora para você enxergar, ok? Também, se eu chamar essa grande de A
e essa pequena de B, uma transmite o movimento para a outra, que não me interessa quem é a motriz das duas, mas eu também trabalho com essa relação importante. Legal? As que não têm periferias ligadas, nos nossos desenhos, você vai encontrar os eixos centrais ligados, como por exemplo, a roda traseira da bicicleta ligada ao mesmo eixo da catraca, que é essa pecinha que na maioria dos casos tende a ser menor. Como o eixo é o mesmo, se eu marcar um ponto B aqui na pequenininha e um ponto A na grande, quando esse ponto A der uma volta inteira, o B também. Então aqui nesse caso, as velocidades angulares é que são iguais. E aí nós trabalhamos até com uma coisa que é muito clara aqui, muito óbvia, né? Eu vou simplificar o 2π e eu vou entender que a frequência do A é exatamente igual à frequência do B, o que é bem claro, muito limpo aqui no nosso visual. Quando o A der uma volta, o B dá uma volta também. Ok? Espere enquanto eu apago o quadro. Vamos usar toda a nossa ideia para essas duas peças aqui, esses dois modelos, no uso, na aplicação de uma bicicleta com marchas. Só um minuto enquanto eu apago o quadro. Vamos lá. Vamos lá, galera. Presta atenção. Vamos entender que isso aqui é a nossa bicicleta. Essa peça maior aqui é a nossa roda traseira. Aqui está tracionada em relação ao chão. Aqui vai gerar o movimento. Essa peça aqui é a nossa catraca pequena, que normalmente nós chamamos de catraca. Legal? A nossa corrente. Essa peça aqui pode ser chamada de catraca maior, mas é muito comum você também conhecer como coroa. A coroa, ela recebe a movimentação motriz mediante a sua pedalada. Então essa nossa peça aqui vai ser o nosso pedal. O pedal, quando você gira, ele faz parte, tem o mesmo eixo central da sua coroa. Então a primeira coisa que nós podemos escrever, que a velocidade angular do pedal é exatamente a velocidade angular da coroa. Então a frequência do seu pedal é a frequência da sua coroa. Então se você der um giro no pedal, essa coroa dá um giro. A nossa coroa é ligada à nossa catraca via corrente. Então, esse pontinho na periferia da coroa é ligado a esse pontinho na periferia da catraca mediante a corrente. Quando isso acontece, nós já sabemos que a velocidade linear da coroa é exatamente igual à velocidade linear da catraca. E acabamos de ver na parte teórica, então, que o raio da coroa está para o raio da catraca, assim como inversamente. A frequência da catraca está para a frequência da coroa. E o que acontece aqui? Aqui eu tenho o eixo central, o mesmo eixo para a nossa catraca e a roda. Então nós podemos escrever que a velocidade angular da roda é exatamente igual à velocidade angular da catraca. Então a frequência da roda é igual à frequência da catraca. A roda que encosta no chão, e nós vamos entender que nesses movimentos da bicicleta ela não patina, não tem deslizamento, quando a sua roda der uma volta inteira, a roda percorre um ΔS por um tempo. Só que o ΔS da roda é exatamente 2πr da roda. Então a velocidade da roda é igual a 2π vezes o raio da roda dividido pelo tempo, que é o período que a roda demora para dar uma volta, ou vezes a frequência da roda, porque período e frequência são inversamente proporcionais. Então a velocidade da roda eu posso calcular a partir do movimento do pedal se eu conhecer todas as relações de raio. E a velocidade da roda nada mais é do que a velocidade da sua bicicleta. Então, se a minha roda traseira, por conta do seu tamanho,
das relações de marchas da bicicleta, por exemplo, tiver uma velocidade de 20 km por hora, a sua bicicleta tem uma velocidade de 20 km por hora, ok? Quando eu pedalo, transmito o movimento equivalente à pedalada para a nossa coroa, da coroa para a catraca, da catraca para a roda sem escorregamento para a bicicleta. Quanto maior for o raio da coroa em relação à catraca, se eu dou uma volta, mais voltas eu vou ter aqui proporcionalmente. Se esse raio aqui for 3 vezes maior do que esse, cada uma pedalada, 3 rotações na roda, 3 vezes o ΔS no mesmo tempo. Então imagine que você mantém um ritmo de pedaladas. Tente imaginar, você vai pedalar o tempo todo, uma pedalada por segundo, uma pedalada por segundo. Aconteça o que acontecer, você vai manter essa cadência, uma pedalada por segundo, uma pedalada por segundo. Vamos lá, coloque uma coroa grande, uma catraca pequena. Uma pedalada por segundo, mais voltas aqui, mais voltas na roda, né? Se a peça aqui der 5 voltas em 1 segundo, 5 voltas em 1 segundo, 5 ΔS, maior velocidade. Então você tem um ganho de velocidade. Atingimos maiores velocidades lineares da bicicleta quando a relação entre esse raio e esse raio for a maior possível. Grandão aqui, pequenininho aqui. Em compensação, você mantém essa velocidade, isso vai ficando um pouco mais pesado. Pegou uma subida, manter essa cadência com esse peso da marcha, você tem que ter uma fisiologia legal, né? Ter uma perna bem trabalhada, ter um bom preparo físico. Então você começa a colocar marchas mais leves, você vai diminuindo as coroas e tentando aumentar as catracas se você tiver essa possibilidade de marchas. Aí você vai ter um gasto calórico, né, idêntico, mas vai aplicar forças menores. E você vai conseguir, por exemplo, uma subida, mas com aquela sensação de que pedala, pedala, pedala e não sai do lugar. Então essas são as relações de marchas de uma bicicleta. Vou apagar o quadro mais uma vez e vamos fazer um exercício referente a isso. Só um minuto, espera aí. Quadro apagado. Vamos à leitura da questão. Me acompanhe, a questão vai aparecer para você aí. Vamos lá. Um ciclista movimenta-se com sua bicicleta em linha reta a uma velocidade constante de 18 km por hora. O pneu devidamente montado na roda possui diâmetro igual a 70 centímetros. No centro da roda traseira, presa ao eixo, há uma roda dentada de diâmetro 7 centímetros. Junto ao pedal e presa ao seu eixo, há outra roda dentada de diâmetro 20 centímetros. As duas rodas dentadas estão unidas por uma corrente, conforme mostra a figura. Não há deslizamento entre a corrente e as rodas dentadas. Supondo que o ciclista imprima aos pedais um movimento circular uniforme, assinale a alternativa correta para o número de voltas por minuto que ele impõe aos pedais durante esse movimento nessa questão. Considere o π igual a 3. Vamos lá, galera. Exercício lido. Vamos pegar só a figura e colocá-la de novo. Acompanha junto comigo aqui. Na leitura, qual é a velocidade da bicicleta? 18 km por hora. Eu já vou dividir isso aqui por 3,6 e vou trabalhar com uma velocidade de 5 metros por segundo. Se essa é a velocidade da bicicleta, nós sabemos que a velocidade da bicicleta é exatamente igual à velocidade da roda traseira, ok? E que a minha velocidade da roda traseira, em relação à minha catraca, eu tenho que essas velocidades, catraca, parte acoplada ao mesmo eixo da roda, é igual à da roda. Vamos lembrar lá atrás, ó. A velocidade linear dividido pelo raio é igual à velocidade angular. Ou seja, se a minha velocidade da catraca angular é igual à da roda, a velocidade da catraca linear, né, velocidade linear pelo raio da catraca é exatamente igual à velocidade da roda traseira dividido pelo raio da roda traseira. Aqui eu já consigo encontrar a velocidade da catraca. Ok? Vamos lá. A velocidade da catraca sobre o raio da catraca, galera. Ele me diz que o raio da catraca, ele me dá o diâmetro da catraca, né? São 7 centímetros. Então, 3,5
vezes 10 a menos 2, eu passei para metros. 7 centímetros dividido por 2, porque o raio é o diâmetro dividido por 2. Ok? A velocidade da roda, 5 metros por segundo. Sobre quanto que é o raio da roda? Ele me diz no texto que o diâmetro da roda vale 70 centímetros. Então, metade de 70 é 35. Vezes 10 a menos 2, passei para metros. Eu nem precisaria passar para metros, porque eu já cortaria centímetro com centímetro aqui. Certo? 3,5 e o 35, aqui sobra um 10. 5 por 10, a velocidade da catraca é exatamente 0,5 metros por segundo. Nós acabamos de ver na parte teórica que a velocidade da catraca é igual à velocidade da coroa. Observa de novo na figura. Por quê? A periferia da catraca está ligada à periferia da coroa pela corrente. Então a velocidade da coroa é exatamente 0,5 metros por segundo. Ok, galera? Tranquilo? Vou calcular qual é a velocidade angular da coroa. Volta para cá. Ó. A velocidade angular da coroa é exatamente igual a quanto? A velocidade linear da coroa dividido pelo seu raio. Ok? Qual é a velocidade angular da coroa? 0,5 metros por segundo dividido. O raio da coroa, ele me dá o diâmetro de novo, são 20 centímetros. 20 por 2 dá 10. 10 vezes 10 a menos 2. Então a velocidade angular da coroa dá quanto? 0,5 dividido por 10 a menos 1. 10 a menos 1 subiu, vai dar 5 rad por segundo. Ok? Vamos fechar agora. A velocidade angular da coroa é igual a 2π vezes a frequência da coroa. Quanto que deu a velocidade? 5 rad por segundo. 2π vezes a frequência da coroa. Quanto então vai dar a frequência da coroa? Ele manda usar o π igual a 3, não é isso? 5 dividido por 6, vou deixar assim, 5 dividido por 6 Hz. Ele pediu, né? Organizou nossa vida para usarmos o π igual a 3, está no texto. Legal? A frequência da coroa é exatamente igual à frequência do pedal. O que, galera? No mesmo eixo, vou colocar a figura agora ali pequenininha, o eixo da coroa é o eixo do pedal. Então as frequências são iguais, porque as angulares são iguais. Então qual é a frequência do pedal? 5 sobre 6 Hz. Para transformarmos de Hz para rotações por minuto, se você não lembra disso, volte no vídeo teórico, é só multiplicarmos por 60. Simplifiquei, 50 rotações por minuto. O que no nosso gabarito ficaria a letra E. Ok, galera? Tudo tranquilo? Então, se você gostou, inscreva-se, procure mais exercícios, principalmente do Enem e de vestibulares, que envolvem exatamente essas relações de velocidades angulares iguais, com o mesmo eixo, lineares iguais, com periferias ligadas. Ok, galera? Inscreva-se para você receber mais notificações de vídeos e de playlists. É isso aí, galera. Um grande abraço.